Você foi enganado, e não por falta de fé, mas por excesso de confiança. Durante décadas, milhões de pessoas entregaram 10% do que mal conseguiam ganhar, acreditando que estavam obedecendo a Deus. Mas, e se eu te dissesse que o dízimo que te ensinaram não é o mesmo que a Bíblia fala? E se a verdade sobre o dízimo for bem diferente daquilo que os púlpitos modernos repetem com tanta segurança? Pense comigo. Porque igrejas que arrecadam milhões em nome de Deus continuam cobrando dízimos de pessoas endividadas, desesperadas e pobres? Que tipo de espiritualidade é essa que lucra com o sofrimento alheio? Vamos começar com uma pergunta que incomoda. Se você parar de dizimar, Deus te amaldiçoaria. É isso que te ensinaram, não é? Que se você não der o dízimo, a devoradora vai destruir suas finanças, seus planos, sua vida. Essa ideia é baseada em Malaquias 3:10, um versículo usado como chicote para manter a culpa acesa no coração dos fiéis. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas ninguém explica o contexto. Ninguém diz que esse texto foi escrito para os sacerdotes levitas de Israel, que estavam roubando os dízimos destinados ao sustento dos pobres, órfãos e viúvas. Não era uma cobrança ao povo. Era uma denúncia contra líderes religiosos corruptos, exatamente como hoje. Naquela época, o dízimo era uma parte do sistema de arrecadação agrícola. Era comida, não dinheiro. Era para os pobres, não para enriquecer templos. Levítico 27:30 deixa claro: também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Era alimento, grãos, frutas, parte da produção rural. E mais importante, só quem morava em Israel e vivia da terra era obrigado a dizimar. Não havia dízimo para pescadores, nem para carpinteiros, nem para viúvas, muito menos para endividados. Jesus, por exemplo, nunca pediu dízimo a ninguém. Vamos dar um salto no tempo. Hoje, líderes usam textos do Antigo Testamento para justificar a arrecadação de 10% fixos de todo o mundo, como se a cruz de Cristo não tivesse mudado nada. Ignoram que Hebreus 8:13 diz, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o antigo pacto, que incluía os dízimos, foi encerrado com o novo pacto em Cristo. O sacrifício da cruz encerrou o sistema de sacerdócio levítico e todas as suas leis cerimoniais. Mas o que fazem muitos hoje? Pegam as leis do Velho Testamento, que favorecem seus bolsos, e ignoram as que os fariam perder membros, como guardar o sábado, não comer certos alimentos ou não usar roupas com tecidos mistos. Quer mais uma prova? No Novo Testamento, Paulo nunca mandou ninguém dizimar. Nunca. Em todas as cartas que ele escreveu às igrejas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, ele fala de ofertas, de generosidade voluntária, de ajudar os pobres. Mas dízimo? Zero. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Essa é a verdadeira espiritualidade, contribuição voluntária, de coração sincero. Não cobrança fixa, não obrigação legalista. O que é dado por medo não é fé, é extorsão espiritual. Mas por que isso importa tanto? Porque estamos vivendo um tempo em que milhões de brasileiros estão afundados em dívidas, lutando para pagar aluguel, alimentação e contas básicas. E mesmo assim, sentem culpa por não conseguirem entregar o dízimo. Sentem medo de serem amaldiçoados por Deus. Você percebe a gravidade disso? Quantas vezes você já ouviu: melhor dever ao banco do que dever a Deus? Isso é terrorismo espiritual. Colocar medo no coração das pessoas para garantir a arrecadação. É perverso. A verdade é que Deus nunca quis dinheiro arrancado à força. Ele sempre quis justiça, misericórdia, compaixão. Em Mateus 23:23, Jesus confronta os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Você entende?
Eles dizimavam tudo, mas eram egoístas, duros, sem compaixão. Jesus não estava elogiando o dízimo, estava denunciando a hipocrisia de quem dá ofertas, mas ignora o próximo. Agora pense no cenário real. Quantas igrejas hoje estão mais preocupadas em reformar seus templos do que em reformar vidas? Em comprar equipamentos do que em comprar alimentos para quem precisa? Não é errado ter um bom espaço, mas quando a arrecadação é usada para luxo e vaidade, há algo profundamente errado. E enquanto isso, o povo se afunda em dívidas, cheque especial, juros de cartão, crédito pessoal. Uma multidão presa num sistema que lucra com a ignorância financeira. Porque quanto mais ignorante você for, mais dependente você será. E quanto mais medo você tiver, mais manipulável se torna. A libertação não começa com mais promessas, começa com a verdade. E a verdade é que Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. O que você faz com o seu dinheiro é uma extensão de quem você é. Mas dar por medo não te santifica. E dar sem sabedoria pode te levar à ruína. Por isso é hora de acordar, de questionar, de estudar, de se libertar do medo e abraçar a responsabilidade. Porque você é um administrador, não um escravo espiritual. E aqui vai uma verdade prática. Antes de pensar em doar, organize sua vida financeira. Comece com 3 princípios básicos. Tenha clareza sobre sua renda e despesas. Coloque tudo no papel. Você não pode administrar o que não conhece. Corte os excessos e reveja prioridades. Quanto do que você gasta é realmente necessário? Quanto é apenas fuga emocional? Comece uma reserva de emergência. Mesmo que pequena, ela é seu escudo contra imprevistos. Sem isso, qualquer aperto te joga nos juros abusivos. Agora, aplique também princípios espirituais verdadeiros. Generosidade consciente. Ajude quem está do seu lado com o que você pode. Deus valoriza o coração, não a quantia. Discernimento espiritual. Questione onde você coloca sua fé e seu dinheiro. Igreja boa é a que transforma vidas, não a que coleciona bens. Liberdade pela verdade. Leia a Bíblia por si mesmo. Pesquise. Ore. Não entregue sua consciência a homens. Entregue a Deus. A fé não é um contrato financeiro. E Deus não é um cobrador de impostos espirituais. Se essa mensagem te confrontou, ótimo. É sinal de que você ainda tem coragem de pensar. Agora, se você tem ousadia de buscar a verdade, mesmo que ela desmonte o que te ensinaram a vida inteira, então comenta aqui embaixo: eu quero a verdade, não a manipulação. Curta o vídeo se isso fez sentido para você. E se inscreve agora, porque nos próximos episódios a gente vai desmascarar mais dessas distorções que te mantêm preso, espiritual e financeiramente. Se você não tem medo da verdade, se inscreve aqui. O problema não está em contribuir. O problema está em como fomos ensinados a fazer isso, pela culpa, pela ameaça, pelo medo. A manipulação moderna do dízimo não é apenas teológica, é também emocional e financeira, e ela fere, aprisiona, destrói. Quantas vezes você já viu pessoas simples com pouca instrução, sendo pressionadas a entregar dízimos que mal podiam dar? Vendedoras de loja, diaristas, aposentados, desempregados, todos ouvindo do púlpito. Não importa a sua situação, seja fiel com os 10%. Mas o que é fidelidade? Dar dinheiro enquanto sua geladeira está vazia? Ser fiel a Deus ou ser fiel ao sistema? Existe uma palavra pouco usada nos cultos, mas que deveria estar em cada mensagem: contexto. Sem contexto, qualquer versículo pode se transformar em arma. E é isso que aconteceu com o dízimo. Ele foi arrancado do seu contexto histórico, cultural e bíblico e transformado em uma regra fixa e eterna, algo que ele nunca foi. Vamos olhar de novo para a origem do dízimo. Em Gênesis 14:20, temos a primeira menção: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Essa passagem fala de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Mas repare, foi voluntário. Foi um gesto de gratidão, não uma obrigação. E o mais importante, isso aconteceu séculos antes da lei de Moisés. Ou seja, o dízimo de Abraão
não era uma regra para o povo. Era um ato único, espontâneo, simbólico. Depois disso, o dízimo aparece como parte da lei dada a Israel, como vimos em Levítico, Números e Deuteronômio. Mas ali ele era claramente vinculado a um sistema teocrático: tribo de Levi, sacerdócio, templo físico, colheitas e festas agrícolas. Era algo específico para aquele povo, naquele tempo. Hoje, não temos templo em Jerusalém. Não temos sacerdotes levitas. Não temos sistema agrário israelita. Mas, curiosamente, o dízimo é o único elemento que parece ter sobrevivido a tudo isso. Por quê? Porque é lucrativo. Simples assim. Muitas igrejas modernas não falam mais sobre sacrifícios de animais, festas judaicas ou pureza cerimonial, mas mantêm firme o dízimo. Por quê? Porque ele garante receita mensal, porque cria uma base de arrecadação contínua, estável e previsível. Mas isso é fidelidade a Deus ou a um modelo empresarial de gestão religiosa? E aqui está o ponto crucial. Quando líderes transformam o evangelho em uma ferramenta de arrecadação, eles tiram o foco do reino de Deus e colocam no reino dos homens. O discurso se torna condicionado. Quer ser abençoado? Entregue o dízimo. Quer que a devoradora vá embora? Entregue o dízimo. E a fé que deveria ser livre se torna uma transação comercial. Isso não é apenas teologicamente errado. É espiritualmente destrutivo, porque coloca pessoas numa relação com Deus baseada em medo, não em amor, em chantagem, não em confiança. Agora vamos pensar no impacto econômico real disso. Uma pessoa que ganha $1.500 por mês e entrega 150 como dízimo todo mês, está entregando $1.800 por ano. Se ela está endividada, com cartão, cheque especial, empréstimos, esse valor faz falta. E mais, muitas vezes, ela faz isso sem questionar, acreditando que está plantando sementes para uma colheita futura. Só que a colheita não vem. Não porque Deus não quer abençoar, mas porque ela está quebrando princípios básicos de sabedoria financeira. E Deus não é cúmplice de ignorância. Deus nos chama para sermos mordomos, administradores, não pedintes espirituais, não reféns emocionais de doutrinas distorcidas. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Esse versículo é devastador. Ele mostra que a falta de entendimento pode matar. E isso se aplica tanto à espiritualidade quanto às finanças. Quantas famílias hoje estão destruídas financeiramente porque foram ensinadas a dizimar sem sabedoria? A dar mesmo quando não podiam? A fazer sacrifícios que só enriqueceram estruturas religiosas? Isso não é fé. Isso é manipulação. E é exatamente por isso que Jesus nunca ensinou o dízimo como regra no Novo Testamento. Ele falava de generosidade, de compaixão, de entrega, mas nunca como porcentagem fixa. Quando viu uma viúva pobre colocando 2 moedas no gasofilácio, Jesus não disse: "Uau, que fiel ela foi no dízimo." Ele disse: "Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos." Lucas 21:3. Porque ela deu com o coração, não por obrigação. Ela deu o que podia, e não havia ninguém a forçando. Nenhuma pregação de medo, nenhuma campanha de propósito. Agora, vamos refletir sobre a cultura do consumo que nos cerca. Vivemos numa sociedade que prega o compre agora, pague depois, que idolatra o parecer rico em vez de viver com equilíbrio. E no meio disso tudo, igrejas que deveriam ensinar sabedoria financeira estão cobrando dízimos de quem mal sabe como funciona o juro composto. O resultado? Gente que acha que fé resolve tudo e esquece que má administração destrói tudo. Você quer viver um milagre financeiro? Então pare de repetir fórmulas prontas e comece a praticar princípios reais. Não gaste mais do que ganha. Aprenda a dizer não para o consumo emocional. Estude educação financeira básica. Busque multiplicar sua renda com honestidade. Compartilhe o que você tem, mas sem se violentar. Porque dar o que você não pode não é sacrifício, é autossabotagem. E não há bênção nisso. A verdadeira espiritualidade financeira
começa com responsabilidade pessoal. Começa quando você entende que ser servo de Deus inclui cuidar bem do que Ele coloca em suas mãos. Não por medo de ser amaldiçoado, mas por amor, por gratidão, por sabedoria. E isso nos leva à pergunta final desse bloco. Quem está se beneficiando do seu sacrifício? Se a resposta for apenas o sistema, algo está errado. Se for, minha fé aumentou, mas minhas dívidas também. Algo precisa mudar. Você precisa parar de repetir o que te ensinaram e começar a viver o que Deus realmente espera. Liberdade, amor, generosidade inteligente e coragem para dizer não ao que não faz sentido. Sabe o que Deus espera de você? Que você ajude o próximo, que sustente sua casa, que não explore ninguém, que cuide dos seus, que tenha um coração sensível, não um bolso vazio por culpa. Por isso, se você chegou até aqui, você já é parte de algo maior, porque você está buscando a verdade, não o controle. Agora, faça o que poucos fazem. Comente aqui embaixo, eu administro, não apenas dou. Esse é o novo pacto que você está começando com a sua fé. E se esse vídeo está te libertando, curta agora mesmo e compartilha com quem precisa ouvir isso. Tem gente perdendo sono, casamento e paz por causa de uma mentira espiritual disfarçada de fidelidade. Não deixe isso continuar. E claro, se inscreve no canal, porque no próximo episódio vamos falar sobre como líderes se tornaram empresários e por que o púlpito virou palco de negócios. Se você não tem medo da verdade, se inscreve aqui. Você já percebeu como, ao longo dos anos, muitos líderes religiosos deixaram de ser pastores e passaram a se comportar como CEOs? Templos viraram sedes de grandes corporações. Sermões viraram campanhas de arrecadação e a fé virou produto. O púlpito, que deveria ser um lugar de confronto e libertação, se transformou em um palco de negócios bem estruturados, com metas, estratégias e métricas de desempenho. Não há mais espaço para a simplicidade do Evangelho. O que importa agora é o faturamento mensal, o número de colaboradores fiéis e o capital de influência que se constrói com cada culto televisionado. Mas vamos ser honestos, isso é Evangelho ou é empresa? É exatamente aqui que precisamos tocar na ferida. Muitos dos que hoje impõem o dízimo como regra inquestionável não fazem isso por zelo doutrinário, fazem por conveniência institucional. O discurso da fidelidade a Deus esconde uma fidelidade a um sistema que se alimenta da fé alheia para se manter. E qual é o problema disso? O problema é que o reino de Deus nunca foi sobre estruturas físicas, status social ou arrecadação contínua. O reino é feito de pessoas, não de prédios. É sobre transformação interior, não sobre construção exterior. Jesus nunca disse, ide e construí catedrais. Ele disse, ide e fazei discípulos. Mas o que temos visto é o contrário. Enquanto multidões são chamadas para campanhas milionárias de construção, reforma ou expansão, poucos são discipulados de verdade. Poucos são ensinados a pensar, questionar, refletir. O objetivo deixou de ser formar servos, passou a ser formar contribuintes. E essa lógica cruel vai além da teologia. Ela afeta vidas reais, famílias reais, histórias reais. Quantas pessoas estão hoje sofrendo em silêncio porque sentem que, mesmo fazendo tudo certo, indo à igreja, dizimando, ofertando, continuam presas em ciclos de pobreza, ansiedade e culpa?